Olá, pessoal, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você levantar cedo, como você vem fazendo aí todos os domingos, para acompanhar o nosso Domingão do Carlão. Antes de apresentar meu convidado de hoje, eu quero mandar um abraço, meus recados paroquiais, mandar um abraço e agradecer ao pessoal da Employer, o pessoal da Employer que patrocina aqui o nosso Domingão do Carlão. Employer que entende de tudo de trabalho temporário, e trabalho temporário é o que mais a gente precisa no nosso agronegócio brasileiro. Bom, dado esses primeiros recados paroquiais, eu quero apresentar aqui, eu estou aqui ao lado agora do arquiteto Eduardo da Rocha Leão. O Eduardo é um craque, um arquiteto que lá no auge da carreira, com 30 e poucos anos, decidiu fazer uma guinada, mudar de vida e morar na fazenda e criar os filhos no campo, e também criou uma raça de gado chamada Blonel. E você vai conhecer um pouquinho de toda essa jornada agora aqui nesse Domingão do Carlão. Ô Eduardo, obrigado pela sua gentileza, tá nos recebendo aqui, essa gravação está acontecendo aqui na casa dele, e obrigado pela sua gentileza do convite, viu? Eu que agradeço, uma oportunidade ímpar aí poder estar ao seu lado. Pois é, aqui no Fala Carlão, eu sempre digo, aqui no Fala Carlão, no Domingão do Carlão, todos os nossos programas, que ninguém nasce com esse sucesso que você teve aí na raça Blonel. Eu queria que você comentasse, já falei que você é arquiteto, mas eu queria que você fosse um pouco mais lá atrás, como é que é a sua relação com o agronegócio, como é a sua relação com a pecuária. Eu acho que tem paixão pelo cavalo aí no meio, enfim. Fala um pouquinho, é verdade que você é a quarta geração já? É isso aí, quarta geração de fazendeiros em ambos os lados da família, né? Tanto do lado materno como paterno. Do lado paterno é mais no sul de Minas, onde eu tive bastante fazendas também que eram arrendadas no início da formação da raça Blonel. E aqui em São Paulo nós tínhamos uma criação de cavalo árabe. Meu pai foi o precursor aqui dessa raça, com grandes personalidades na época, e aprendi que a resistência que esse cavalo trouxe do deserto era importante para um país tropical como o Brasil. Essa história do cavalo, eu queria que você falasse um pouquinho mais disso, porque vocês tiveram uma seleção, digamos assim, com muito sucesso, né? Inclusive criando uma linhagem que é uma linhagem talvez a mais pura de todas as linhagens do cavalo árabe, né? Fala um pouquinho mais detalhado disso. Bom, antes do cavalo árabe, né, naturalmente, que a família vem do café, depois café vem o gado de leite, que aqui todo o sul de Minas e o nosso interior de São Paulo, e daí, já mais recentemente, então, o cavalo árabe, né? E o cavalo árabe, na linhagem dele, egípcia, pura egípcia, que é de mais de 2.000 anos atrás, é a mais pura, é aquela que tenha realmente os pedigrees mais consistentes. Então, nessa linhagem você consegue depois fazer o híbrido, que é aquilo que deu certo no Brasil. Países tropicais como o Brasil, toda vez que você vai ver algo que realmente trouxe uma diferença, foi o produto híbrido. Você vai ver isso daí acontecendo nas gramíneas, nos animais, Nos grãos, né? Nos grãos. Toda vez que você faz a mistura de duas espécies, duas raças aí no caso, né? No leite foi a mesma coisa, né? No caso do girolando, e aí indo depois até o Blonel, que também é uma raça híbrida, que eu vou contar aí a hora que você quiser. No fundo é interessante, porque tudo isso que você falou, essa história do meio-sangue e da força do híbrido, depende em grande medida da qualidade das bases, né? Na qualidade, então você citou aí o girolando. O girolando, eu acho que ele é o que é no Brasil hoje, não só pelo gado holandês, mas talvez e principalmente pela qualidade do gado gir, que foi os criadores brasileiros souberam, como ninguém, fazer o melhoramento aqui no Brasil, né? Ah, sem dúvida. A gente tendo essa oportunidade de fazer depois que outros fizeram já, foi um prêmio, né, para nós, a gente poder fazer uma raça híbrida baseado naquilo que deu certo. Então aprendemos que o ideal é fixar duas raças, não tentar mais do que isso, né? Algumas raças permitem você colocar no zebuíno uma gama muito grande
Então, entra o Gir, entra o Nelore, entra uma infinidade de animais aí que são zebuínos, mas que cada um tem o seu tipo, né? Muito diferenciado. E no nosso caso dos bovinos para pecuária de corte, a raça Nelore é a mais importante, é a que tem o maior número de animais e, portanto, também o maior número de estudos. Então, a parte acadêmica, né, aquilo tudo que a gente foi buscar para poder depois fazer a seleção e a mixagem com a raça blonde, nós estudamos direto na raça Nelore. Vem cá, como é que um arquiteto decide falar assim, não quero mais ser arquiteto, quero morar na fazenda, e aonde você foi procurar inspiração, mas também educação? De certa forma, você já falou da inspiração do cavalo árabe. Como é que chamava o Aras? Chama? Aras azul e branco. Pois é, o Aras azul e branco, que tem uma seleção bastante renomada, numa época onde você tinha Sebastião Camargo, Aloysio de Faria. Era uma época de uma proeminência, de uma importância muito grande do árabe no Brasil, né? Isso aí fez sucesso no Brasil. A raça, quando chegou, nesses anos aí, nós estamos falando em anos 80 para 90, né? Uhum. E tivemos oportunidades muito boas de importação, principalmente dos Estados Unidos, que eles tinham trazido já da Arábia as principais linhagens, e aí, com o problema do petróleo naquela época, muitos aras lá tiveram que fechar as portas, e a gente foi lá, buscou, e hoje essa genética toda está aqui no Brasil, e eles agora é que vêm buscar da gente, né? Muito bom. Fazendo o caminho inverso é o que está acontecendo também no gado zebuíno aqui, pessoal da Índia, enfim, gente de fora vindo buscar nossa genética. Bom, aí é o seguinte, fazendo todo esse preâmbulo, para poder situar um pouquinho, quer dizer, o Eduardo é uma pessoa enfronhada aí no agronegócio por gerações. Como é que foi essa história do Blonel? E o Blonel a gente tem que falar primeiro do Blonde d'Aquitaine. Como é que foi como é que você tomou conhecimento dessa que é uma raça francesa? Enfim, como é que foi esses primeiros dias aí? Eu tive a felicidade de conhecer as instalações da Yakult, em Bragança Paulista, que é muito próximo da cidade onde está localizada a Fazenda Santo Antônio do Império, que é o berço da raça Blonel. E lá eu tomei conhecimento através do Adriano Rubio, um grande amigo, muito conselheiro nosso, e zootecnista de mão cheia, e que estava justamente importando da França, sêmen da raça Blonde d'Aquitaine. Essa raça ela vem de uma localização de solo muito pobre, então os animais eles têm que se virar com aquele alimento. E então eles passaram a ter um rendimento muito maior do que outras raças que têm tudo já à disposição, de pradarias, que a gente chama, né, de raças que têm à disposição muito alimento, e aquilo fica fácil para ela se desenvolver. No caso do blonde, essa, vamos dizer assim, pobreza de alimentação fez com que só aqueles animais de fato rústicos sobrevivessem. Então já houve aí uma seleção natural e que deu uma consistência muito importante para esse caso Brasil, porque não adianta a gente buscar essa genética europeia em locais onde ela não se adapta aos trópicos, né? Então a raça que mais tinha ligação com situações de calor e frio extremos, no caso lá nessa região da Aquitânia, que nós estamos falando, que já é divisa com os Países Bascos, sim, na Espanha, faz mais 40 graus no verão e no inverno menos 10 graus. Então você tem um spread muito grande. Uma amplitude muito grande. Muito grande. Isso deixou realmente os animais com mais resistência. Porém, o grande desafio era, aqui no Brasil, aí os parasitas, né? Que são típicos da região tropical. E aí falamos em carrapato, berne, mosca do chifre, essa coisa toda, né? Então nós vimos sucumbir muitas raças europeias aqui na tentativa de levá-las para regiões onde isso aí era intenso e chegava até o óbito. No caso nosso, o Blonde d'Aquitaine, ele conseguiu vir até São Paulo, vindo lá do Rio Grande do Sul, foi o início,
e chegou até São Paulo, onde eu conheci, então, voltando agora para a história, né, da raça Blonel, conheci, então, de perto. E daí fui na França diversas vezes, fomos estudar a genética profundamente e vimos que eles têm um programa de seleção diferente de todo o resto do mundo. Então, eles trabalham lá com touros provados em progênie. O que significa? É que os filhos dos touros, que depois de uma testagem rigorosa, eles apresentam índices de superioridade para um determinado pai. Então, esse pai que tiver o maior número de filhos consagrados, tanto na parte dos machos, com os efeitos todos frigoríficos, como nas fêmeas, que seriam as qualidades maternais, então ela vai até o primeiro parto, eles vão ver a idade em que emprenhou, a idade em que pariu, se foi fácil o parto, tudo isso leva-se em conta para credenciar o touro. Então, é uma consistência genética muito além da visão ou da sabedoria humana. Nós estamos ali falando realmente dos resultados reais de um determinado indivíduo provado pelos filhos. A gente não está falando do que a gente costuma falar em pecuária e tecnologia de estimativa. Nós estamos falando de realidade, resultados reais. Não é a DEP, não é a coisa esperada, é aquilo que realmente resultou de testagens nos animais descendentes de um determinado touro. E esse touro daí, então, ele é consagrado como um touro para coleta de sêmen lá na França, e é esse sêmen que a gente foi buscar lá para fazer a formação da raça Blonel. E isso aí agora eu quero te perguntar, porque você está falando para fazer o Blonel, precisa da outra parte. A equação do Blonde Aquitaine você já explicou muito bem aqui como é que foi resolvido, né? E o Nelore, como é que é? Então, o Nelore ele entrou justamente para dar essa parte mais rústica, né? A resistência aos parasitas, essa adaptabilidade que o Nelore tem por todo o Brasil, país continental, né? Então, isso aí foi fundamental para a consagração do Blonel. Então, o que eu aprendi aí fazendo essas consultas a quem entende ainda em níveis mundiais, você tem a resistência dada pelas colorações de casco, quanto mais escuro ele é mais resistente. A pele também define isso, quando você tem uma pele mais escura, ela é mais resistente aos parasitas. E isso foi herdado pelo Nelore para o Blonel, porque a pele e os cascos do blonde, eles são de coloração rosa, marrom, como os demais as demais raças europeias, a maioria delas, né? Então, isso foi importante. Aí nós temos também, além dessa resistência, a capacidade de deslocamento. Caminhar em grandes extensões, né, que é o caso da pecuária brasileira. Né? O Nelore ele tem isso por si só, né? Ele já é uma raça que ela é nômade, ela vai andando e vai descobrindo lugares para poder pastar melhor e achar o alimento. Agora, desde sempre, você, mesmo quando você fala assim, vou lá na França e viu lá o Blonde Aquitaine puro, você pensou sempre, você nunca teve dúvida, você chegou a criar o Blonde Aquitaine puro aqui, quando que você falou assim, não, aqui o Brasil não é Blonde Aquitaine puro, eu tenho que fazer uma raça especial. Quando é que você tomou essa decisão? E uma pergunta também que eu queria saber, se o Nelore usado na criação do Blonel, ele é da seleção, vocês já criavam o Nelore, como é que foi isso? Nós tínhamos plantel de Nelore, e aí com a compra de touro da raça Blonde, aí eu comecei a ver os primeiros produtos meio-sangue, os F1 que nós chamamos, né? E eram espetaculares, porque há um fenômeno no cruzamento que chama-se heterose. Sim. Então, quando você choca duas raças, você tem um a mais, não é que você soma e divide por 2 e acha a média. Ele dá um plus, você consegue um gap melhor. É o 2 mais 2 é 5. E né? Por aí. E as qualidades são muito, muito acentuadas. Né? Agora, Eduardo, isso é um trabalho, e eu até imagino, você é um cara jovem, com 30 e poucos anos de idade, porque isso é um trabalho
de muita persistência. Esse é um trabalho, não é para apressados, é um trabalho que demora muito tempo. Eu até gostaria que você me falasse, né? Quantas gerações, quantos anos levou para chegar no Blonel, né? Não foi assim do dia para a noite, né? Você até sonhou do dia para a noite, mas para realizar foram outros 500. Né? É isso aí. Só para você ter uma ideia, né, esses 30 anos que você falou, eu tinha na época, agora já sou o dobro. Então são 30 anos, dia 25 de janeiro, nós comemoramos 30 anos do início, que foi marcado pela compra da propriedade rural, denominada Fazenda Santo Antônio do Império, em Pedreira, que é um cartão de visita, inclusive, a fotografia dela, da cidade, do município de Pedreira, e mostrar o porquê, então, dessa junção dos dois sangues, né? Então nós conseguimos animais que têm um perfil longilíneo, isso aí herdado do Blonde d'Aquitaine. Isso permite que os animais do abate eles tenham peças mais longas, portanto são mais qualificadas para o frigorífico. Uma quantidade pequena de gordura, quer dizer, isso é muito interessante. A raça Blonde ela tem o menor grau de gordura das raças europeias. Isso vai em linha até com o que o mundo pede aí hoje, saúde, etc. Exatamente, isso foi uma das coisas que me motivou. E a carne do dia a dia é a carne que a pessoa não quer gordura, né? Porque às vezes a pessoa tem uma falsa impressão de que o mercado da carne grill ele é muito amplo, ele é de 15%. Você tem 85% que é a carne do dia a dia, que é aquela que a peça você pede para tirar a gordura antes de pesar, porque você não quer levar gordura. E mais recentemente, um advento muito interessante que fez valorizar muitos touros da raça Blonel foi que a China utiliza também desse mesmo conceito. O chamado boi China hoje, ele tem ágio sobre os demais produtos, ou de cruzamento, ou mesmo Nelores, os zebuínos, por essa razão. Eles estão comprando proteína, eles querem a carne, eles não querem a gordura. Então, há alguns casos aí de frigoríficos, quando pegam uma raça que gera muita gordura, eles são obrigados a tirar essa gordura. Então, há uma perda, porque você paga pelo boi gordo na balança e depois você retira essa gordura, né? No caso do Blonel, não. Ele já tem isso da fábrica. Esse tema já está resolvido. Escuta, quantos anos foi para chegar? Você, primeira vez que você pegou lá, trouxe o sêmen de Blonde d'Aquitaine, separou as vacas Nelore, daí deve ter nascido meio sangue, até a gente estar com a raça fixada. Quanto tempo levou isso? É isso aí, são 18 anos exatamente para você chegar na primeira geração de puros sintéticos, que é o 5/8 Blonde com 3/8 Nelore, cruzando com o mesmo grau de sangue no macho e da fêmea. Então, os 18 anos que levaram para você ter, primeiro, um plantel original de fêmeas Nelore, que a gente chama de plantel base, onde foi necessário que todas elas tivessem, então, filhas de touros provados em progênie Nelore. Entendi. Aí, sobre esse plantel, então, foi colocado o Blonde, também com touro provado em progênie, e chegando-se ao F1, meio sangue. Aí, sobre as filhas desse meio sangue, você teria, então, o retorno da raça Nelore, também com touro provado em progênie, fazendo o que a gente chama de F2. Então, é 1/4 Nelore, 1/4 Blonde, com 3/4 Nelore. E aí, sobre essas fêmeas, você coloca, então, novamente o Blonde e chega nos 5/8 Blonde, 3/8 Nelore. Acasalados um com o outro, dá o puro sintético. Esse período aí, então, de formação da raça demandou 18 anos. Aí as provas foram inúmeras para poder você também consagrar como raça, porque há muito estudo, muita genética que ainda não foi consagrada como raça e que alguns até chamam de raça, né? Mas no nosso caso não. O Ministério homologou em 2005
e tornou-se então a raça mais nova do mundo desde então. Olha só, 2005, quem estava lá no Ministério era o nosso querido Roberto Rodrigues, não é isso? É isso mesmo. Ele que assinou, então? Ele que assinou. Olha só, gente, Roberto Rodrigues. Aliás, mandar um grande abraço para o Roberto Rodrigues, a turma toda que está com ele também. Vou escolher o Ivan Vedequim. Ivan, um beijão no seu coração também, para agradecer essa turma toda. É prateleira de cima, né, rapaz? Nossa, isso aí não valia maior do que o país tem, né? Pois é. Agora, deixa eu te falar. Chegamos, então, o Blonde fixado como raça. Eu imagino que chega uma notícia para mim, então, que o Blonde, o Blonel, o ano passado foi uma das... você foi exatamente aí, me parece que o quarto maior vendedor de touros taurinos do Brasil. Quer dizer, rapaz, depois de tanto trabalho, depois de tanto tempo, vamos dizer, insistindo, né? Eu falei, nem sempre deve ter sido fácil. Eu imagino aqui ao longo dessa caminhada vai ter momentos em que talvez você tivesse pensado até em falar em desistir. Como é que foi essa caminhada e como é que é receber essa notícia? Isso foi fundamental para nós, trouxe muita alegria e realmente o prêmio de consagração daquele trabalho de 30 anos que fizemos agora, comemoramos esse ano, né? Chegar nessa posição de quarto lugar no Brasil todo é indescritível, né? Para mim foi um prêmio muito grande mesmo. E lembrando que nós estamos aí também concorrendo com raças que já estão adaptadas no sul, né? Como o Angus e o Brangus, e que naturalmente já há muitos anos são tradicionais lá naquela região. Então, na hora que você fala no Brasil ser quarto lugar, é muito gratificante. Importante também, quero mandar um abraço para o meu amigo Eduardo Hoffman, da Revista Granja, porque esse trabalho é um trabalho lá do pessoal da Revista Granja, que faz esse levantamento. Ô Eduardo, um abração para você e parabéns aí pelo seu trabalho, parabéns pela história, né? Ninguém tem quase aí 80 anos de mercado editorial, não é por acaso, né? Não, isso aí faz parte da história do Brasil. Rapaz, que maravilhoso. Eu queria que você me falasse das qualidades um pouquinho do touro Blonel. E eu te perguntava aqui no nosso esquenta aqui agora, o Blonel não consegue, é óbvio que você não consegue ser o quarto maior vendedor de touros do Brasil se não houver qualidades inerentes que contribuam para aumentos de produtividade. Eu queria saber um pouquinho quais são essas qualidades desse touro e também te perguntar se o índice de recompra desses touros é grande, como é que tem sido isso? É exatamente isso, né? Eu falo que a raça Blonel, ela é representada pelo touro. Esse é o principal produto da raça, porque no Brasil a gente estava já chegando à conclusão de que não existiria forma de você fazer o cruzamento industrial se não fosse com inseminação artificial. E o Blonel veio para provar que não precisa, que você faz isso com o touro, é muito mais econômico, você tem depois, no final da vida útil de um touro, um residual muito grande, um animal que vai chegar a 30 arrobas, às vezes até mais. Então, você calcular aí, são quase R$9.000 de retorno na venda da carcaça dele. Né? Além de todo o trabalho que, vamos dizer assim, ele deixa 50% do investimento dele e já está pago. É isso aí, você já tem garantido metade do valor que você pagou, já é garantido pela própria carcaça desse animal. Né? Isso aí é fator realmente de recompra. Eu já tenho clientes que já estão vindo pela 6ª vez buscar touros lá em Pedreira. E agora eu estou querendo realmente crescer, fazer isso aí chegar numa quantidade maior. Maravilha. E falando em crescimento, e é importante a gente está seguindo já nos finalmente aqui no nosso programa, eu queria que você falasse disso, né? Porque chega uma hora que hoje você tem a raça Blonel, você é o único criador hoje que tem as matrizes Blonel, enfim. Como é que você está pensando em fazer, em perpetuar, porque você não pode, você tem que legar isso para o Brasil. Como é que você pensa em fazer isso? E me parece que você é tão detalhista e tão minucioso nas suas coisas que você foi chamar uma das Big Four aí para falar o seguinte:
quanto é que vale esse rebanho? Como é que é isso? É exatamente isso. Eu contratei a empresa PricewaterhouseCoopers, PwC, para fazer um levantamento disso. Nós chegamos, então, a uma precificação e vamos ter em breve aí o lançamento dessa genética. Até então, ela está totalmente concentrada na minha propriedade. E eu estou só vendo atualmente touros e sêmen, né? E o que eu percebo que existe um déficit muito grande de touros melhoradores. Nós temos aí cálculos que chegam a indicar que nós temos um déficit de 140 mil touros ano. Nós temos uma necessidade de 300 mil, suprida por 160 mil. Se você pegar todos os animais puros, de todas as raças, e mais aqueles que são os animais SAPE, né, chamados SAPE, você chega em 160 mil, e a necessidade é de 300 mil. Então, quando você fala de um horizonte aí de 140 mil touros, nós estamos falando em 2 bi de faturamento que estão deixando de ser feitos. É um mercado muito grande ainda para ser explorado, né? Dá 2 bilhões e 100 milhões de reais. Então, é importante difundir mais agora, fazer realmente uma multiplicação genética. Sim. E isso agora fica fácil, porque agora com as matrizes doadoras, você consegue, através da coleta e transferência de embrião, utilizando sêmen sexado de macho, uma produção quase que industrial de touros. E aí conseguir abocanhar que seja 1% desse mercado aí já é muito, né? Maravilha. Se eu entendi direito, você está em busca de um sócio, de alguém que possa aportar recursos para fazer isso acontecer num mercado que tem a garantia de um criatório que sozinho já é o 4º maior vendedor de touros do Brasil. É isso, né? É exatamente isso. Até agora nós não fizemos um leilão, para você ter uma ideia, né? Foram todos vendidos na própria fazenda. E com esse novo projeto aí, nós temos que daí, então, contratar, como sempre, o Grupo Public e trabalhar para a gente, para difundir, fazer os leilões, fazer toda a organização, né? Que a gente espera que você esteja companheiro nosso, como sempre foi. Maravilha, tamo junto. Gente do céu, espetacular. Infelizmente, o nosso tempo está esgotado, viu, Eduardo? Eu queria agradecer, só dá tempo de mandar um abraço pro pessoal da plataforma Agro Revenda aqui, mostrar aqui a nossa revista Agro Revenda. Segura ela aqui, eu vou te dar de presente aqui, viu? A revista Agro Revenda, que é um dos negócios aqui do Grupo Public, viu? Obrigado pela sua gentileza em participar aqui conosco desse Domingão do Carlão, viu? Carlão, sou eu que agradeço. Sua simpatia e a sua dedicação ao agro merecem muitos prêmios, muito agradecimento de todos nós pecuaristas. Maravilha, gente. Então você fica ligado aí. A raça é a Blonel que nasceu aí do Nelore com o Blonde Aquitaine e que está na mão desse moço aqui, que agora ele vai abrir para todos aqueles que quiserem, vamos dizer, ter resultados muito sólidos dentro da pecuária brasileira. E é isso aí, gente. Domingão do Carlão, no oferecimento da Employer. Mais uma vez eu quero agradecer a sua audiência, agradecer o apoio de toda a equipe lá da Employer. Trabalho temporário é com a Employer. Muito obrigado a todos vocês pela audiência aqui no canal do Boi. Valeu, gente. Fui e eu vejo todos vocês domingo que vem.